Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico. E hoje eu quero chegar até você dando início às nossas lições para o terceiro trimestre de 2021 para a classe de jovens. Isso mesmo, já concluímos as lições do segundo trimestre e já estamos aqui para dar início nas reflexões propostas para o terceiro trimestre. E o tema é glorioso e não podia ser diferente. Iremos falar sobre vigilância, justiça e o culto a Deus. Um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. Lições comentadas pelo pastor Israel Tiago Trota. E esta primeira lição será ministrada no próximo dia 4 de julho de 2021. Eu estou certo que você vai acompanhar todas essas lições aqui no seu portal bíblico. Eu tenho certeza que vai agregar conhecimento dentro dessas reflexões. Lições maravilhosas que falam de um aspecto histórico, profético, e quem gosta do assunto, aqui está uma grande pedida e eu estou convicto de que o Senhor falará muito ao nosso coração. Vamos fazer então uma oração e após esta oração vamos fazer todas as leituras relacionadas a este assunto proposto para agora. Senhor, a ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do teu Espírito. Visite-nos agora, por gentileza, e fale o nosso coração através destas ricas lições. É o que nós te pedimos e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Eu quero falar com você que está aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo e não saia sem antes se inscrever neste portal, deixar o seu comentário, o seu like abençoado e motivar-nos a continuar a produzir conteúdos para esta plataforma. E você que já faz parte dos inscritos deste portal bíblico, muito obrigado. Que o Senhor continue abençoando a sua vida. E eu sou grato a cada um dos irmãos que tem nos ajudado a disseminar essa semente boa, essa semente do bem, compartilhando nossos conteúdos em suas mídias sociais eclesiásticas e espalhando aos países de fala portuguesa este conteúdo. Então, eu quero, antes de fazermos as leituras, apresentar um sumário das lições que serão ministradas ao longo deste terceiro trimestre de 2021. Vamos falar sobre os profetas menores e hoje uma introdução será apresentada dentro deste contexto e as lições que seguirão irão cada uma delas falar a respeito de cada um dos 12 profetas conhecidos como profetas menores. Por que conhecidos como profetas menores? Eles têm menor importância do que Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremias? Não tem nada a ver com a importância do ministério profético. Pelo contrário, estes profetas falam de forma inspirada, tal como falaram os profetas maiores, mas o tempo que leva ao ministério profético é menor em vista destes que foram citados aqui, que são conhecidos como os profetas maiores. Então vamos fazer as nossas leituras de hoje, o texto do dia, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. E olha o tema dessa lição de hoje: profetas menores, grandes mensagens em pequenos livros. A verdade prática, a síntese dessa lição: os profetas eram homens piedosos em épocas de crise e corrupção generalizadas. Eles foram o recurso emergencial de Deus para despertar o povo. E a nossa leitura bíblica está aqui para nós, proposta na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21. E você pode dar pause aí no seu vídeo e acompanhe e faça toda a leitura para esta reflexão de hoje. Como que você está, querido professor? Você é aluno da Escola Bíblica Dominical? Está animado para este terceiro trimestre? Eu espero que sim, e eu espero poder contribuir um pouquinho com aquilo que será apresentado em sua classe
de escola bíblica. Então tenha o nosso portal bíblico como um apoio para a sua escola bíblica, como um subsídio bíblico e teológico simplificado para a sua classe de escola bíblica dominical. 3 pontos são propostos para esta reflexão, objetivos. E o primeiro, mostrar a importância dos profetas para o povo de Deus no contexto veterotestamentário. O segundo, refletir a respeito dos propósitos da profecia bíblica na comunicação da vontade de Deus ao seu povo. E o terceiro, compreender a profundidade das mensagens registradas pelos profetas menores. Eu já te disse que o pastor comentarista dessas lições é o pastor Israel Trota. E apenas aqui dando um pouco daquilo que é importante apresentarmos este querido comentarista, ele serve ao Senhor na Igreja Assembleia de Deus em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, e é mestre em Teologia Sistemática Pastoral pela PUC Rio de Janeiro, além de ser capelão da Marinha do Brasil. Que Deus possa nos abençoar e nos usar então ao longo destas reflexões. Eu quero projetar aí na tela do seu smartphone, do seu notebook, informações importantíssimas, e você pode apenas dar um print e fazer uso deste conteúdo para ser apresentado na sua classe de escola bíblica dominical, onde falamos sobre a divisão dos profetas menores, que são conhecidos como pré e pós-exílicos, abordar aqueles que são os chamados pré-exílicos e também os pós-exílicos, aqueles profetas que levam uma mensagem diretamente ao povo de Israel, também aqueles que levam uma mensagem direta ao povo de Judá, aqueles que a sua mensagem também chegam às nações gentílicas e também as mensagens direcionadas por Deus ao povo que retorna do cativeiro, do exílio babilônico. Esta apresentação vai contribuir para a sua classe de escola bíblica dominical. Então vamos apresentar os 3 pontos que serão aqui estudados. O primeiro, o ministério profético no Antigo Testamento. O segundo ponto, quem eram os profetas? E o terceiro ponto, a mensagem dos profetas menores. Quando falamos de ministério profético no Antigo Testamento, nós temos que avaliar este ofício profético. Nós temos que também identificar, então, a difícil missão deste profeta e também quando surgia a necessidade deste profeta. Então vamos ver isso, vamos aprender isso hoje. Primeiro, no Antigo Testamento existe uma palavra hebraica que ela é a mais empregada para essa palavra profeta, que é justamente a expressão hebraica, ou a palavra hebraica nabi, cujo significado é justamente aquele que profere ou aquele que anuncia uma mensagem. Ou seja, o profeta era o porta-voz de Deus, um embaixador de Deus entre os homens. Um contraste nítido entre o sacerdote e o profeta podia ser facilmente identificado. Enquanto o sacerdote era o representante do povo diante de Deus, o profeta é aquele que representava o próprio Deus diante do povo e era, em muitas ocasiões, identificado como um homem de Deus, como nós vemos em Deuteronômio capítulo 33, quando fala a respeito de Moisés, quando fala em 2 Reis, por exemplo, capítulo 4, versículo 9, quando fala a respeito de Eliseu, de modo que ela disse ao seu marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. No 2º livro dos Reis, capítulo 4, versículo 9. A voz dos profetas era a voz de Deus. Eles falavam em nome do Criador e geralmente por meio da célebre frase: assim diz o Senhor. Deus havia condenado as práticas adivinhatórias. É muito interessante fazermos esta avaliação, porque quando lemos em Deuteronômio capítulo 18, versículos 9 a 14, aqui há uma simples e direta proibição da parte de Deus para práticas adivinhatórias. Mas
Deus permite que os profetas estes pudessem e deveriam ser consultados. Agora, por que razão? E aqui há uma nítida, uma imediata ponderação que deve ser feita, que não se tratava de uma consulta meramente movida por adivinhação futurística. E isso fazia toda a diferença dos ritos cananeus, daquilo que era proibido por Deus e daquilo que o Senhor permite da consulta aos profetas. Se os profetas poderiam ser consultados. Então veja, não se trata então apenas desta motivação, apenas no desejo do ser humano em querer saber a respeito do futuro, mas uma prática instrução para uma vida santa em Deus, o que torna, é interessante notar, que torna então o tipo de busca feitos por muitos nos dias atuais como algo reprovado por Deus. Não é incomum encontrar pessoas viajando, indo a tantos lugares, indo a cidades longínquas, visitando pessoas no intuito de ouvir uma palavra profética que não está relacionada a uma vida prática cristã, sadia, santa, mas em apenas a respeito do conhecimento do futuro. E isso, por certo, é algo reprovado por Deus. Deus se preocupa comigo e com você e Ele deseja nos orientar para que vivamos segundo a sua vontade. Veja, e que é interessante, a vontade deste Deus é sempre boa, é sempre perfeita, é agradável, como aprendemos lendo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, mas nós temos meios para entender a vontade de Deus e não é buscando profetas aqui ou acolá, mas é indo para a palavra de Deus. Sabia que ali na palavra o Senhor se revela a nós e ali Ele tem instrução para a nossa vida cristã e que na sua palavra Ele tem justamente esta instrução para que haja uma vida prática, santa e irrepreensível? Pois é, nós podemos encontrar isso à luz da palavra de Deus. Agora, quando surge a necessidade de um profeta, o cenário da apostasia, ou seja, em síntese, a apostasia é desvio, é o abandono da fé. Então, este cenário de desvio da fé era justamente o terreno útil, fértil para o surgimento ministerial de um profeta. Por quê? Porque em tempos de injustiça social, corrupção sacerdotal, impiedade da realeza, o paganismo religioso crescendo de forma absurda. Então, quando há essa decadência moral e espiritual, quando esta bússola moral e espiritual está avariada, há a necessidade de que um profeta seja levantado para apontar o seu dedo de profeta, né, no sentido mais pleno e literal da palavra, não como se vê por aí, levanta o seu dedinho de profeta e profetiza. Não estou falando desses modismos religiosos, mas estou falando de um profeta de fato chamado, levantado por Deus para fazer oposição a todas essas injustiças, fazer oposição aos governos e fazer oposição a todo tipo de sincretismo, de ecumenismo, todo tipo de paganismo. É necessário que este profeta se levante. Então, neste contexto, Deus manifesta então entre o povo. É interessante, porque estamos falando aqui de que período? Porque o que está proposto para nós é o período dos profetas menores, naquele contexto histórico de Israel, de Judá, e veja como tudo isso é exatamente aquilo que tem acontecido nos dias atuais. É impressionante a similaridade destes temas que estamos aqui estudando. Então veja, Deus se manifesta entre o povo e agora vocaciona os seus profetas. Então no Antigo Testamento é possível percebermos que a religião judaica se tornou demasiadamente ritualística, como lemos, por exemplo, em Miqueias capítulo 6.
versículos 6 ao 8, e eu quero ler este texto para você. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo, apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente para com o teu Deus. Veja que esta característica desta religião judaica estava se tornando demasiadamente ritualística. É exatamente o que tem acontecido em muitos ambientes por aí, e se requer tantos sacrifícios para poder agradar a Deus, quando bem é verdade que o que o Senhor requer de mim e de você é justamente que pratiquemos a justiça, que amemos a benignidade e que andemos humildemente com o Senhor, o nosso Deus. Você se lembra que quando Saul havia agora poupado os animais que o Senhor havia dito que deveriam ser mortos ali, quando ele também poupa a vida de Agag, o rei de Amaleque, a desculpa é que esses deveriam ser sacrificados a Deus, e o Senhor diz de forma clara, né? Se porventura o Senhor tem tanto prazer assim em sacrifícios, sem que antes obedeça a sua palavra, o Senhor tem prazer em que obedeça a sua palavra. É isso que o Senhor requer de mim e de você, e que está evidente que tudo que é demasiado ritualístico deve ser olhado e avaliado muito melhor por mim e por você nesses últimos dias. Os profetas denunciavam a hipocrisia que governava aquele tempo e aquela religiosidade evidente e aparente no contexto de Israel. Estes profetas eram um recurso emergencial de Deus. E nós, eu e você, isso mesmo, eu e você que se identifica diante desta reflexão, precisamos ter certeza nos nossos corações que as crises desta vida, desses dias presentes, jamais irão abalar a nossa fé em Deus e jamais irá fazer com que nos afastemos de Deus, porque o nosso socorro vem justamente dele. No Salmo 121, o salmista diz de forma clara: eleva os meus olhos para os montes, e ele faz uma indagação que ecoa naquele vale, naquele cântico das peregrinações, indo até Jerusalém para celebrações anuais, e ele diz: de onde me virá o socorro? E não há quem possa responder esta indagação, senão o próprio salmista, cheio do Espírito Santo e entendendo que o socorro dele, como o meu e o seu, vem do Senhor que fez os céus e a terra. É este Deus que não dorme e que sequer tosqueneja. É nele mesmo que nós depositamos toda a nossa confiança. Agora, a missão do profeta é uma missão tranquila? Está de boa? Ou ela é uma missão dura? A resposta é uma missão extremamente dura. É uma árdua missão esta proposta para o profeta. Como um homem entre os homens poderia carregar para si a responsabilidade de ser porta-voz de Deus? Como que pode isso? É por isso que os profetas até relutavam diante dessa chamada. Você encontra Moisés relutando. Disse Moisés a Deus: quem sou eu para que vá diante do faraó e tire o povo do Egito? Né? Quem sou eu? Você vai encontrar Jeremias dizendo: ei, Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança, eu sou um menino. Veja, o encargo era demasiadamente pesado, totalmente diferente desta visão de profeta que se tem nos dias de hoje, onde se há status, onde se há uma vanglória do indivíduo, porque é um profeta, onde as pessoas vão em busca das suas profecias. Há um certo glamour nesses dias, coisa que jamais havia nos dias destes profetas, os profetas menores,
como também não havia nos dias dos profetas maiores. Então, era um encargo demasiadamente pesado. Entretanto, a glória do Senhor, veja, a glória do Senhor, a glória da revelação do eterno, atraía esses indivíduos de forma tal, de modo tão glorioso, que estes não conseguiam se esquivar deste ministério. Eles eram homens profundamente piedosos, e esta talvez era, sem sombra de dúvida, uma grande característica que o Senhor buscava naquele indivíduo, que ele iria agora derramar esta unção para que este fosse reconhecido como profeta. Os profetas do Antigo Testamento não se calavam diante das adversidades, não se calavam diante dos reis, não se calavam diante dos sacerdotes, foram perseguidos, sofreram retaliações, mas continuaram defendendo a verdade de Deus. Não se impressionaram com o poder dos reis e nem se fascinaram com a riqueza dos homens, né? E é justamente para isso, a Jeremias, o Senhor diz de forma clara: eis que te ponho neste dia sobre as nações, com uma razão específica, e sobre os reinos para arrancares, para derrubares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Você se lembra, por exemplo, de Micaías diante do rei Acabe. Você se lembra do profeta Elias diante do rei Acabe. Muitos foram os profetas que se levantaram e fizeram oposição a reis, a governos, a sacerdotes, porque tinham de fato uma chamada e uma chama ardente em seus corações. Esta é a verdadeira chamada. Este é o verdadeiro ministério do Nabi, este mensageiro, este profeta de Deus, à luz do contexto veterotestamentário. O segundo ponto: quem eram os profetas? Seriam homens que vinham de uma origem nobre? Será que eram homens que tinham grande riqueza, que tinha um padrinho, que era alguém que tinha um bom berço? Vamos ver. Primeiro, esses deveriam ser primeiramente chamados por Deus. Esta é a primeira característica e talvez a mais importante que vai determinar se este de fato é um profeta verdadeiro ou não. É este chamado por Deus. O ministério profético começava justamente com a experiência desta vocação divina. Amós, por exemplo, dizendo a Amazias, ele diz: eu não sou profeta, não sou filho de profeta, não tenho parente nenhum profeta, não vim de escolas de profetas, mas eu sou boieiro ou boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor, veja, mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Então aqui há uma clara chamada divina que vai corroborar este ministério profético. Então, não existia uma autocandidatura, ok, vai ter vaga para profeta daqui a pouquinho, então vou me candidatar. Não existe isso. Aqui o que acontece é uma candidatura que vem do alto, estabelecida por Deus a partir de uma avaliação de Deus. E é Deus que vai agora usar parâmetros para esta eleição, que é desconhecida a mim e a você, mas sabemos que estes homens eram homens piedosos, tementes a Deus, obedientes a Deus. Então era Deus que levantava e escolhia estes profetas. Você vê essa expressão em Oséias 1:1, Joel 1:1, Jonas capítulo 1, versículo 1 também. Então, enquanto o homem baseava-se na aparência para fazer suas escolhas, Deus se valia e Deus ainda se vale de questões que são interiores. Os parâmetros de Deus às vezes nos é desconhecido. E aqui você vai se lembrar, é claro, de Samuel chegando à casa de Jessé, lá em Belém de Judá, e imediatamente ele já identificou qual era o novo rei sobre Israel. Era Eliabe, o irmão mais bonito, mais forte, o filho mais forte de Jessé. E Deus diz: não,
Não é assim, não é este o parâmetro. O parâmetro que você está usando, Samuel, é porque você está avaliando pelo padrão de Saul. Então você está buscando alguém semelhante a Saul, com o mesmo biotipo de Saul, com as mesmas características físicas que Saul, mas eu não olho como você olha. Então o parâmetro de Deus é diferente do nosso parâmetro, viu? Nunca se esqueça disso. Então os profetas foram chamados por Deus e foram inspirados pelo Espírito Santo para registrarem as suas profecias. Zacarias 7, versículo 7. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que eu e você, homens e mulheres de Deus, sejamos totalmente irrepreensíveis no que tange este conhecimento bíblico e profético. Na segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 ao 21, é justamente o que está sintetizando esta reflexão. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia é de particular interpretação, né? Toda profecia da Escritura não é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Olha o que o Espírito Santo está falando a Timóteo através de Paulo. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados, cheios do Espírito Santo de Deus. Então veja, isso é muito importante. Esse ministério de caráter urgente fazia parte da atuação dinâmica de Deus e o seu povo. Enquanto alguns poderiam até chegar à realeza e ao sacerdócio, né? Porque você pode chegar à realeza se você tem sangue nobre. Você pode chegar à realeza se você tem sangue nobre. E você pode chegar ao sacerdócio se você conseguir comprovar na sua árvore genealógica, que você, falando aqui nesse contexto levítico, se você conseguir provar genealogicamente que você está atrelado a Levi, você vai chegar, por certo, a exercer o sacerdócio. Porém, todos poderiam agora profetizar, independente da profissão, do gênero ou da idade, desde que tem um critério aqui que não pode ser ignorado, porque aqui o escritor está dizendo todos poderiam profetizar, mas tem um porém, desde que fossem chamados por Deus. Novamente vemos aqui a ideia de um dom que não é residente, mas um dom que é comunicado por Deus nesse indivíduo, tornando-o então este profeta, para vaticinar e discorrer enquanto o Senhor mantém este ministério sobre ele. Então vejamos aqui, e eu tenho convicção que isso daqui pode respaldar a ideia de que esse ministério não era um dom residente, né? O mesmo sentido que encontramos no Novo Testamento. O Espírito Santo dota o indivíduo e usa o indivíduo para o que é útil no tempo que o Espírito Santo bem desejar, porque é ele que distribui como quer e como deseja. Outro ponto, os profetas também poderiam ser vistos como intérpretes da religião judaica. Embora não fossem regulamentados pela lei, isso não quer dizer que esses profetas fossem contrários à lei. Então os profetas não eram antinomistas, né? Então era apenas um instrumento que poderia ser agora normatizar e ajudar agora na implementação desta lei que já estava liberada sobre o povo. Então é possível percebermos que a mensagem destes profetas possuíam um grande alinhamento no que tange a Torá, um grande e profundo alinhamento com a Torá. O que é a Torá? Ora, a Torá é justamente o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então é interessante notar que é clara a ideia de que os profetas
que vem agora auxiliar na implementação desta lei no coração da nação de Israel como um todo, em hipótese alguma, a palavra profética iria vir para fazer oposição àquilo que a Torá ou a lei de Deus prescreve, né? Não pode estar em desacordo, mas tem que estar em conformidade com a lei escrita. E isso é interessante, porque quantos profetas nos dias de hoje estão profetizando, e se você faz uma avaliação, você percebe que muito do que está sendo profetizado não está em conformidade com a Bíblia Sagrada. Será que Deus está legitimando este profeta a falar a respeito daquilo que a própria Bíblia Sagrada, aquilo que o cânon sagrado já prescreve? Eu creio que não. E o crivo é a palavra, então nós devemos rejeitar tais mensagens, tais profetadas devem ser rejeitadas. Então estes profetas, eles vinham alinhados com a lei de Deus para que esta lei fosse complementada aos corações daquele povo. Então eles estavam agindo e atuando com um propósito, e o propósito era resgatar princípio da aliança de Deus com o povo, mandamentos que estavam sendo ignorados, esquecidos, deturpados, negligenciados no decurso da história. E isso é muito importante. Zacarias capítulo 7, versículo 12, o texto sagrado nos diz, né? Sim, fizeram seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Então aqui há a exemplificação ou a demonstração de como estava o coração daquele povo no momento em que Deus levanta, por exemplo, o profeta Zacarias. Agora, os profetas menores. Então, naquele gráfico que apresentamos lá no início da nossa reflexão, nós já vimos tudo isso que será apresentado aqui. São divididos em dois grandes grupos: os profetas pré-exílicos, profeta Oséias, profeta Joel, profeta Amós, profeta Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias; os profetas pós-exílicos, Ageu, Zacarias e Malaquias; e também os profetas que vieram após a experiência do cativeiro babilônico, vão justamente entregar profecias para e unicamente específico o reino de Judá. E por quê? Porque o reino do norte já havia sido destruído pelos assírios em 722 a.C. Você se lembra, né? O reino era unificado, né? Quando Roboão termina de governar, aliás, começa a governar, há uma cisão, esse reino é agora dividido. Então Saul, Davi e Salomão governam com o reino conhecido como unificado. Quando Roboão assume o governo, há uma cisão e agora Roboão governa o reino do sul, que vai ser conhecido como o reino de Judá, que tem a sua capital Jerusalém, e Jeroboão, filho de Nebate, ou Jeroboão I, vai começar a governar o reino do norte, que depois, no tempo de Acabe, vai ter como capital Samaria. Então há uma cisão, e o reino do norte, o reino de Israel, nesse tempo agora dos profetas menores, ele já está destruído pelos assírios em 722, principalmente desses profetas menores pós-exílio. E este exílio aqui do qual falamos é o exílio babilônico. Então volte lá naquele gráfico que nós projetamos lá no início e você vai ter exatamente bem organizado quais profetas falaram para quem, e tudo vai ficar muito bem explicado. O terceiro ponto, a mensagem dos profetas menores. Elas suplementavam o ensino, agregavam e valorizavam o ensino da lei de Deus, isso é muito importante, denunciavam injustiças e anunciavam juízo da parte de Deus. E outra coisa importantíssima, consolava a nação de Israel. Os sacerdotes e os levitas eram justamente aqueles que eram responsáveis pela parte do ensino. Isso fica claro quando lemos a Torá, o Pentateuco, em Levítico 10:11, Deuteronômio capítulo 33:10, quando lemos também o profeta maior, Ezequiel, capítulo 22, versículo 26. Todavia,
essa função comumente associada aos levitas e aos sacerdotes também era ignorada por esses representantes legais que deveriam ter esta responsabilidade. A Bíblia diz que se o ministério é ensinar, que haja dedicação ao ensino. E aqui há uma clara negligência desses ensinadores ao povo. E isso estava gerando um grave problema no meio do povo. Havia agora uma falta moral, uma falta espiritual, justamente oriunda da falta do ensino da palavra de Deus. Ora, erreis não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. E porque rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeitei para que não sejam mais sacerdotes. Ora, há uma grave sanção divina e há uma grande responsabilidade por aqueles que deveriam estar executando o ensino no meio do povo de Deus. Então é neste contexto, veja, que Deus levanta os profetas com justamente este propósito, suplementar a instrução que tinha sido agora relaxada por alguns sacerdotes. Então, enquanto o sacerdote era o professor legítimo, habitual, né? Os profetas agiam como uns pregadores avivalistas, cheios do Espírito Santo de Deus e que vinham ensinando e agora suplementando, suprindo a falta que estava sendo cometida por esses ensinadores. Veja, nós que atuamos na área de ensino, é importante observarmos a grande responsabilidade que está sobre os nossos ombros. Então, abra seu olho aí, querido professor, e se dedique ao máximo, porque o Senhor, por certo, vai requerer de mim e de você. Além de suplementar, então, o ensino, eles também iriam denunciar injustiças e anunciar juízo da parte de Deus. Então, a profecia dos profetas menores foi justamente um meio ou um instrumento empregado pelo próprio Deus, né, para denunciar absurdos que estavam acontecendo no meio daquela sociedade, né, problemas sociais, irregularidades no contexto culto, nos tribunais de justiça daquele povo estavam acontecendo graves problemas e o Senhor não poderia permitir que esses problemas se agravassem, né? Miqueias 3:8 diz: mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor e de juízo, de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Então os profetas se levantavam cheios deste vigor de Deus para fazer oposição e para denunciar estes pecados em todas as esferas jurídicas, morais, espirituais e cíveis no meio do povo de Israel. Então, essas questões todas estavam atreladas direta ou indiretamente ao ministério do profeta. Eles possuíam esta liberdade proporcionada pelo Espírito Santo de Deus, porque, primeiro, não estavam envolvidos com nenhum tipo de esquema político ou religioso. Tem muito líder aí que não pode apontar o dedo para líderes políticos porque tem rabo preso, porque devem favores. Então esses profetas não deviam favor a ninguém. Então eles denunciavam os magistrados, os reis, os líderes políticos, todos aqueles que estavam pervertendo o juízo estavam agora sendo confrontados por estes profetas. Reprovavam a ostentação da monarquia. Veja, isso era extremamente algo que acontecia a todo instante dentro daquele contexto, né? E eles estavam agora, estes profetas, se levantando, reprovando a ostentação daqueles líderes, daqueles monarcas, conseguidas justamente a opressão que estavam colocando sobre o povo. Você se lembra de Roboão? Ele disse que se o seu pai tinha sido duro, ele ia ser duplamente mais duro, que o seu dedo mínimo era mais grosso do que o lombo do seu pai. Então veja, esta era uma característica pontual que estes profetas estavam combatendo. Exortavam os líderes religiosos, condenavam a prostituição, a soberba, a vaidade. Todas as grandes sanções disciplinares da parte de Deus para o seu povo foram anunciadas previamente pelos profetas. E Deus concedia oportunidade de arrependimento para a remoção
deste juízo, ou desta sanção, melhor dizendo. Então Deus mostra com severidade, anuncia o juízo, mas provê meio para que essa sanção possa ser agora reavaliada caso houvesse arrependimento. Você se lembra de Jonas indo a Nínive? Uma mensagem de 7 palavras, e ainda 40 dias Nínive será subvertida. E houve grande arrependimento, de modo que aquela destruição não veio. Mas o povo continuou pecando deliberadamente, e agora no tempo do profeta Naum, esta destruição sobreveio a Nínive. Então veja, se aquele que ouve a palavra de repreensão ouve, a sanção, por certo, é removida e a tragédia é evitada. Outro ponto importante é que esses profetas têm uma palavra de consolação. A mensagem era dura, a mensagem era repleta de juízo, ela também possuía consolo da parte de Deus. Você pode ler todos os profetas, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Sofanias, e você vai encontrar que no meio desta mensagem de juízo há uma mensagem de conforto, de consolo da parte de Deus. A esperança era o forte sentimento que consolava a alma do povo de Israel. Levar o povo a obedecer, respaldado pelo entendimento e não pressionado pelas ameaças, era o maior desafio destes profetas, como é também o maior desafio daquele que prega nos dias atuais. Aquelas mensagens ecoam como a nossa mensagem hoje ecoa, né? E também ecoa pela severidade que anunciamos, mas também ecoa pelo amor deste Deus eterno que ele propõe e claramente propõe ao seu povo, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que isso é senão uma grata demonstração de amor? Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Não há maior demonstração de amor senão esta, dar a sua própria vida por amor a mim e por amor a você. Esta é a nossa primeira reflexão. Saber que o profeta convivia com a convicção interna provocada pelo Espírito Santo, ao lado da coerção externa procedente da pressão pública, e em sua volta havia um contexto de resistência, de reprovação, de modo que o simples ato de entregar uma profecia constituía até mesmo uma demonstração de compromisso com Deus. E isso é aquilo mais glorioso que observamos na vida destes homens. Independente das perseguições, das sanções impostas pelos líderes e pela sociedade como um todo, eles estavam comprometidos com Deus. Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Este é o nosso primeiro assunto para estas 13 reflexões que virão ao longo deste terceiro trimestre de 2021. Você ficou até aqui, muito obrigado pela sua atenção, que Deus possa abundantemente abençoá-lo. Não saia sem antes se inscrever, compartilhe o nosso conteúdo nas suas mídias sociais e nos ajude a disseminar essa semente boa em todos os países de fala portuguesa. Eu rogo ao Senhor que visite-nos por misericórdia e que estas lições sejam ricas o bastante para trazer luz à nossa mente e que possamos ser motivados por estes testemunhos destes homens que marcaram o seu tempo e o seu legado ainda nos chega através da história. Senhor, assim nós oramos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.